Olá, alunos, os meus cumprimentos, eu sou o professor Alberto Veras e nessa aula de hoje vamos tratar de duas figuras, a milícia privada e os grupos de extermínio. O legislador da Lei 12.720 introduziu no Código Penal o crime de constituição de milícia privada, que abrange tanto a milícia privada quanto os grupos e esquadrões de extermínio. Segundo o artigo 288-A do Código Penal, é crime constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos pelo próprio Código. O artigo está incluído no capítulo dos crimes contra a paz pública, que significa a necessária sensação de tranquilidade, de segurança, de paz, de confiança que a nossa sociedade tem em relação à continuidade normal da ordem jurídico-social. Interpretando o Código, temos que o termo grupo designa a junção estável de diversas pessoas organizadas para cometer os delitos previstos no Código Penal. Já esquadrão significa bloco organizado e armado, abrangendo tanto aqueles que operam como braços de organizações paramilitares ou milícias privadas, ou ainda os que se formam e se cognomam esquadrões de justiceiros. O crime do artigo 288-A é uma infração penal comum, plurissubsistente, de perigo, de consumação antecipada e integrante da categoria dos crimes plurissubjetivos, pois a sua prática exige a reunião estável de mais de uma pessoa e admite-se a tentativa. O dispositivo legal não aponta um número mínimo de integrantes, mas sua composição exige ao menos 3 membros e caráter duradouro, atuando obrigatoriamente à margem da lei e de maneira criminosa. Alguns doutrinadores elevam esse número mínimo de integrantes para 4. Agora fique atento. Há plena autonomia entre o delito de constituição de milícia privada e as infrações penais eventualmente cometidas. Por força da redação da lei, a constituição de milícia privada limita-se apenas aos crimes previstos no Código, pouco importando o bem jurídico tutelado ou a quantidade de pena a eles cominada. Logo, se o grupo formado estiver voltado à prática de crimes previstos na legislação especial ou contravenções penais, não há de se falar em constituição de milícias privadas. A milícia pode ser caracterizada pelo controle coativo de um território e da população que nele habita por parte de um grupo armado irregular, com o objetivo de lucro. Está presente na atuação das milícias ainda um discurso de legitimação referido à proteção dos moradores e à restauração da segurança, bem como a participação ativa e reconhecida dos agentes do Estado. Suas atividades não decorrem da adesão espontânea da comunidade, mas são impostas mediante coação, violência e grave ameaça, sendo estabelecido uma espécie de Estado paralelo, com a finalidade de explorar as pessoas carentes. E fique atento, o crime de constituição de milícia não se confunde com os crimes que eventualmente essa entidade cometer. Já os grupos ou esquadrões de extermínio se referem aos famosos grupamentos que ganharam espaço basicamente no Rio de Janeiro e em São Paulo a partir dos anos 80. São grupos de matadores que atuam nas classes mais desprivilegiadas de algumas das grandes cidades do país, normalmente nos subúrbios ou nas periferias civis ou não. Contam com a ausência ou a leniência do poder público e tem como finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou então perigosas. Tais grupos podem ser contratados para a empreitada de morte ou podem cometer gratuitamente os crimes de homicídio, de acordo com a filosofia do grupo criminoso que escolhe suas vítimas para eliminá-las. O grupo ou esquadrão a que se refere o artigo 288-A deve ter como especial fim de agir o extermínio de seres humanos, sendo formado por particulares e também por policiais e membros das Forças Armadas, auto-intitulados de justiceiros. A palavra extermínio pode ser compreendida como chacina, o aniquilamento, a destruição com morte de pessoas. Esse extermínio tem como característica principal a impessoabilidade. A vítima é assassinada em virtude de alguma característica especial de natureza política, social,
religiosa, étnica ou qualquer outro traço peculiar capaz de identificá-la como membro de um grupo a ser exterminado, como menores de rua e mendigos. Pela lei anticrime, se o agente for preso em flagrante e o juiz verificar que o sujeito integra milícia privada, deverá negar-lhe a liberdade provisória. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos, seguindo o procedimento comum ordinário. A ação penal é de iniciativa pública incondicionada. Por fim, o condenado por crime de constituição de milícia privada somente poderá obter progressão de regime após o cumprimento de metade da sua pena. Assim, concluímos aqui a nossa aula de hoje. Os temas que abordamos estão apresentados de modos mais detalhados nos materiais disponibilizados em sua área do aluno. Desenvolva a sua autodisciplina, não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Então, mantenha o foco nos seus estudos e até a próxima.